Sim, com os grandes na mesa. Hoje temos como tema família como igreja. Vamos estar centralizados na educação da família. Para já, vou pedir com que o meu convidado se apresente. Pai Senhor Jesus, acho que já não sou convidado, sou de casa, né? Aleluia. Sou de casa, sou pai de família também aqui. Então, eu acredito que de qualquer forma estou bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E aproveitar também saudar a igreja em nome de Jesus, saudar os pastores que estão aqui, evangelistas, saudar apóstolos, saudar protocolos, saudar parceiros, contribuintes para que o trabalho de Deus avance, saudar também hóspedes e as pessoas que estão a chegar pela primeira vez, hóspedes e visitantes. Eles estão bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Para já, vamos ao encontro da primeira questão. Profeta Cavô Desete, como você considera e vê a educação da família? E eu acho que esse tema de família é um tema muito importante. Não sei se as pessoas estão interessadas em querer escutar realmente o que é uma família. Sim. Porque família é a base de tudo. É na família onde tudo começa. É na família onde o padrão de vida é introduzido na vida de uma pessoa. E eu quero declarar assim que 90% daquilo que nós vivemos hoje é o fruto daquilo que uma família introduziu, daquilo que nós aprendemos numa família. E família é algo muito indispensável, porque muitas das vezes nós achamos de que a igreja é fonte da restauração de uma família ou de uma pessoa. Uma pessoa, quando vai para a igreja, é um lugar onde ele ganha experiência para mudar de transformação, aliás, mudar de vida ou transformar-se. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, não confirma isso. Não diz que a família, aliás, ou a igreja, constrói uma família. Pelo contrário, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Jesus disse assim: eu não vim trazer unidade, mas eu trouxe divisão. O que significa isso? Que quando, vamos supor que existe uma família de 7 pessoas. Sim. Repentinamente, a 7ª pessoa encontra Jesus e as outras 6 pessoas não estão com Jesus. Praticamente essa 7ª pessoa que vai achar Jesus corre um risco de ser excluído da família, corre um risco de ser desprezado, porque a nova conduta que vai receber da igreja ou a educação cristã é muito diferente com a educação familiar. Isso quer dizer que há uma controvérsia? Há uma controvérsia. O que significa isso? Que há uma controvérsia muito grande. Sim. Porque o que acontece é o seguinte, é que até inclusive o próprio Jesus disse assim: os vossos inimigos serão os da vossa própria família. O que significa? Que quando a família não está toda ela ganha para Jesus, Sim. ou a família não tem fundamento como Deus e o ensino da palavra de Deus como fundamento de educação para aquela família ou padrão de vida, há de correr risco com que, se houver uma pessoa aí que achar Jesus, há de ser considerado louca com as outras, há de ser considerado perdido com as outras. Isso tem acontecido muito, que quando nós olharmos assim, a ver que a maioria das pessoas que acharam Jesus numa família, enquanto as outras não sabem de Cristo, foi considerado como um perdido, porque talvez porque chegou tarde e saiu da igreja, ou porque de repente a pessoa para tudo faz oração,
Por exemplo, quer comer, ora. Quer dormir, ora. Ou nos tempos vagos que ele podia estar a divertir-se com amigos, ele corre para atender as coisas de Deus. A própria família é que começa a dizer que a nossa criança já perdeu-se, a nossa criança deve não estar bem. Até nós já recebemos aqui na igreja, por exemplo, famílias que vieram discutir, até levantar bocas, né? Falarem coisas sem interesse. Até já houveram, inclusive, talvez eu pediria só o volume do piano reduzir um bocadinho. Eu já vi até inclusive mães, pais, tios, cunhados que vieram para cá na igreja, virem reclamar, fazer barulho, né? Sim. Por causa de uma criança que agora está na presença de Deus. E quando nós olhamos para essa criança, era uma criança que praticamente, antes de estar na presença de Deus, dava dores de cabeça em casa, até alguns eram bêbados. De certa forma, a igreja tem um papel importante na educação de uma criança. Eu não diria assim. A coisa muito importante na educação de uma pessoa, na formação de uma pessoa, Sim. é introduzir a igreja numa família. Sim. Quer dizer assim, a própria família por si própria deve ser uma igreja. Sim. E quando isso não Não acontece... como igreja em particular, porque igreja, quando nós dizemos assim, que igreja do lado, família do lado, Sim. há de haver sempre um problema, porque aqui na igreja, sempre que uma pessoa ser ganho, não importa se vai melhorar o comportamento, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, que estavam numa família, era bêbada, a pessoa bebia tanto, dormia fora ou perdia noites. Sim. Mas no dia que foi ganho com Jesus, a pessoa virou comportado neste caso. As pessoas estavam a esperar com que aquela pessoa tivesse muita atenção com a própria família, ou a própria família fizesse qualquer coisa com aquela pessoa. Podia lhe mandar para Machamba, ele aceitar, mandar para ir vender alguma coisa, ele aceitar, mandar para viajar, ele aceitar. Mas quando a família quis mandar ele, a pessoa dizia que estava ocupada com Jesus, porque tinha que atender aquilo, tinha que atender aquilo. E eu ouvi até, inclusive, já ouvi a própria família dizer assim, quando você era bêbado, até vale mais, agora você piorou de vez. Nós esperávamos que você, assim, que já estava a rezar, assim, pelo menos podia nos respeitar. Porque uma pessoa, quando ora a Deus, não é para respeitar a família, é para respeitar Deus em primeira mão. Então, se a família não tem padrão de Jesus, num princípio, lá, eles levarem a educação cristã, de pai e mãe, serem pessoas que são cristãos, que já falam de Deus, já incentivam seus filhos para Deus, há de haver grande problema se um dia esse filho encontrar Jesus. Porque até inclusive não só tem havido divergências religiosas. Por exemplo, a doutrina da igreja embaixada é diferente com a doutrina da igreja católica. A católica até controla horas, por exemplo, até culto das 18, provavelmente até 19 ou 18h30 terminou. Agora na embaixada tem uma cultura diferente, tem hora de entrada, hora de saída, quem sabe é Deus. Então, aí começa a aparecer divergências religiosas, porque até inclusive os pais começam a dizer que eu fui batizado, fui crismado, eu já aprendi, já esteve com padre qualquer coisa. Eu nunca vi uma igreja, por exemplo, que faz esse tipo de costumes, que até hora X, até tempo X. Então, o que está a acontecer é que na família deve ser cultivado, é que deve ser a primeira igreja. Para não haver essa controvérsia que falaste aqui, da educação da pessoa, a educação religiosa que a pessoa tem e também a educação caseira. A própria casa já deve ser igreja. A própria família já deve ser igreja. O que significa que pai e mãe têm a responsabilidade deles se unirem na educação do filho segundo a linhagem de Deus, segundo a linhagem de Jesus. Assim como a palavra de Deus fala no livro de Provérbios que ensine a criança o caminho que deve andar, ou por outra, até a Bíblia não diz ensine, diz instrua. Sim. Há uma diferença entre ensino e instrução. Instrua a criança o caminho que deve andar, quando ela crescer não se desviará dela. Sim. Eu gostaria de saber como introduzir esse tipo de educação para uma criança a uma idade específica, de começar a ensinar a criança o caminho do Senhor, ou desde a nascença ela deve ser ensinada ao caminho do Senhor.
Primeiramente, há uma coisa clara que vou te dizer. Quando uma criança descobre a verdade, e que cuja essa verdade não foi o resultado dos próprios pais, cria problemas. Por exemplo, a Bíblia, a palavra de Deus, diz o seguinte: instrua a criança, não diz que ensine, diz instrua a criança. O que significa que o primeiro pastor de uma pessoa, de uma criança, o primeiro pastor de uma criança não é aquele que está na igreja, deve ser os próprios pais. Pai e mãe deve ser o pastor da própria criança, que ensina acerca do padrão de vida. Porque o que acontece é o seguinte, é que a igreja ensina praticamente algo que afeta a educação da própria criança. Por exemplo, nós ensinamos aqui assim, você deve só obedecer a Deus. Por exemplo, a igreja diz, obedeça a Deus porque Deus é tudo, apenas tema Deus, apenas tema não sei o que. É normal a criança chegar em casa, o pai querer dar aquela educação normal ou querer assustar ela, que pai, não quero ver isso, não quero ver isso, não quero ver isso. A criança de repente responder que pai, eu só tenho medo de Deus. E já é uma divergência, é uma grande divergência essa aqui. O que significa que a família por si própria, o pai e a mãe já têm responsabilidade de ser os primeiros pastores da própria criança. Eles é que devem carregar primeiramente Jesus e também introduzirem esse Jesus, esse Deus na vida da própria criança. Se for assim, não haverá problema nenhum da própria criança e também os pais, porque os pais vão entender aquilo que a criança vai entender, ou por outra, a criança vai entender aquilo também que os pais estão a entender. Sim, e a igreja virá completar o que a criança já aprendeu em casa com os pais. Igreja praticamente é família. Não podemos falar de igreja, falar de família. Isso aqui apenas é uma reunião de famílias. Sim. Diversidade de famílias, estamos reunidos, mas igreja como tal é em casa. É em casa como tal. É lá onde a criança é colocado o primeiro fundamento de vida. Por exemplo, quando eu perceber hoje, há uma divergência total entre os pais e os filhos ou as filhas, né? De fato. Por causa da... Como posso dizer? Uma das coisas que tem aparecido nas famílias é a falta de diálogo. Sim, isso influencia muito na educação de uma criança. Educação é diálogo. Sim. Educação, nós não podemos falar mais nenhuma outra coisa. A educação não é dar todo tipo de privilégio que a criança precisa. Porque há momentos que até esses privilégios podem estragar a criança. Sim. Por exemplo, nós estamos a ter problemas hoje que muitas crianças, que para além de serem educadas, elas foram mimadas. Sim. Porque estamos a ter problemas hoje que os parentes confundem entre educação e mimo. Sim. Elas acabam mimando a criança, pensando que estão a educar. Sim. Com isso vem a questão, como educar uma criança? Primeiramente, a Bíblia, a palavra de Deus nos aconselha uma coisa, que nós devemos saber primeiramente o que nós queremos com que essa criança seja. Essa é a primeira coisa. Sim. E nós sabermos que qual é o caminho, porque a educação é um caminho para nós chegarmos até um lugar. E o caminho da educação deve ser a instrução. Instrução é diferente com ensino. Instrução quer dizer assim, remover mimo de alguém. Vamos supor, vou dar um exemplo prático. Vamos supor que está numa casa onde tem crianças. Sim. Em que a criança tem uma certa idade de seus 8, 9, 10 anos, não sabe arrumar a própria cama. A própria cama não sabe arrumar e até inclusive para lavar a própria camisa tem que chamar uma empregada ou um empregado para lavar para ele. E o que acontece? Quem está a promover esse tipo de coisa são os próprios pais, porque os pais pagam o empregado, pagam a empregada. Você há de conseguir perceber de que até inclusive o quarto da criança está cheio de lixo. Ele quando quer alguma coisa tem que chamar a empregada vem tirar isso aí. Ele só não faz nada, só apenas dorme até 8, 10, qualquer coisa. Levanta, vai. O que está a acontecer? O que estamos a fazer para essa criança? Isso não é educação. Isso também não tem nada a ver com instrução, porque o que vai acontecer é o seguinte, é que a vida tem imprevistos. Pode acontecer um dia em que
as condições por si própria, pode ir embora. A vida está cheia de imprevistos. Ou acontece em que o pai perde a vida, a mãe perde a vida, vai embora. Ele, onde você deve ver que aquela criança, por causa da preguiça, acaba ficando bandido. Isso é um caso verídico. É claro que vai ficar bandido, porque ele não aprendeu nada. Sim. Durante todo o tempo, ele aprendeu a ser patrão, enquanto ainda nem empregado era. Sim. Quando que a criança deve começar a ser instruída? Desde pequenino. Desde o momento que ele nasce, a criança deve começar a ser instruída. A palavra instrução quer dizer remover mimo. Deve começar a ensinar a criança a educação de trabalho. Por exemplo, em Moçambique, nós temos um problema muito sério. Sim. Quando você vê... deixa eu falar assim, que Moçambique tem maior nível de feitiçaria por causa da preguiça. Porque a maioria das pessoas que têm espírito de feitiçaria são preguiçosos. Não trabalham. E nem gostam de trabalhar. As pessoas que têm espírito de feitiçaria não gostam de trabalhar. E o que eles gostam de fazer simplesmente é apreciar a coisa dos outros, falar mal dos outros, porque eles não foram dados a cultura de trabalho. Quando nós começamos a balançar a vida daqui em Moçambique e a vida de Zimbábue, por exemplo, não é longe, é só Zimbábue. Você deve ver que há grande diferença. Há uma grande diferença. Quando nós queremos pegar a mulher da zona centro do país e a mulher da zona sul, é diferente. A mulher da zona sul só sabe dormir. Está a perceber? A mulher da zona sul, quando as pessoas que já foram mais ou menos no Maputo, você deve ver que as mulheres até 4 horas estão nas ruas. Estão a vender alguma coisa, banana, até assim que milho, agora que milho vai sair agora. Você vai encontrar que todas as mulheres da zona sul vêm recolher milho e vender lá. São mulheres que quando estão aqui, você vai ver que elas são sujas quando estão no trabalho. Mas quando está lá, você quer ver casas que ela tem. Casa grande. Às vezes ela já casou, foi divorciada, mas isso não é problema para ela porque tem dinheiro, tem tudo. Enquanto aqui, não. Você vai ver que a maioria das meninas agora, a maioria das mulheres, quando você vê elas já chorarem aqui na igreja ou em qualquer lugar, quero casar, casamento para essa mulher ao mesmo tempo é emprego. Quer se escapar da pobreza que ela tem. Sim, o comportamento, a dedicação da pessoa parte da família. É claro que parte da família, sim. A educação toda ela, o fundamento da educação de uma pessoa, a formação de uma pessoa, parte de uma família. Quando você vê as famílias hoje que estão estabilizadas, né? Que estamos a falar de mínimas condições que eles têm, pergunta para eles. Você deve ver, são pessoas que têm uma educação muito forte. Acordam muito cedo, às vezes não dormem em casa, estão fora, estão a trabalhar para conseguir alguma coisa. Enquanto os nossos jovens que nós temos hoje, por causa da má influência, deixa de usar essa linguagem, é uma má influência da educação caseira. É preguiça, só tudo o que ele sabe é trocar de telefone, né? Que os pais não sabem de onde ele apanhou esse telefone e com que dinheiro ele conseguiu esse telefone, não sabe, né? Chega em casa, está a beber de um lado para o outro, não trabalha esse dinheiro, não sabe onde ele está a ver esse dinheiro. Então, nós estamos a formar pessoas que a própria família está a formar um bandido sem se aperceber. Quer dizer, os comportamentos que as pessoas jovens trazem, isso parte da influência dos pais em casa. Eu deixo de dizer assim, não quero dizer que tudo vou colocar na família, mas grande percentagem. Estou a falar de mais ou menos 80% desse mau comportamento parte de casa. Porque a Bíblia, a palavra de Deus fala dizendo assim, quando uma criança ela torna-se indisciplinada enquanto ainda é pequena, a Bíblia, a palavra diz assim, o pai tem direito de futigá-las com a vara, quer dizer assim, deve chamboguear.
Chamboco não é ódio. E a Bíblia, a palavra diz assim, quando você chamboqueia uma criança, estás a lutar contra a campa dela. A Bíblia, a palavra diz, está a desafiar contra a campa. Você está a lutar contra a própria campa. Para mim, na minha casa, eu nasci numa família em que mais ou menos éramos 7. A única pessoa que, acho que meus pais aqui sabem, a única pessoa que não foi mimada na minha própria casa fui eu. E eu não fui mimado. Eu, para estudar, ia carregar capim na zona do aeroporto e trazia até aqui no 17 de junho. E todos tinham mesada na minha casa. Mesada, todos tinham mesada. Perceba bem, de que o meu irmão que tinha mesada, que era mais ou menos o terceiro,